O médico atendia a última paciente antes de se aposentar. Ao tirar a máscara, ficou confuso quando a paciente começou a chorar. O Dr. Luiz estava de pé no centro da sala de conferências do hospital, cercado por colegas e amigos que se reuniram para celebrar sua longa e ilustre carreira. A sala estava decorada com balões e faixas que diziam a feliz aposentadoria. Os colegas de trabalho de Luiz se revezavam para fazer discursos emocionantes, compartilhando histórias e lembranças dos muitos anos de serviço dedicado que lhe havia prestado. Luiz, embora sorridente, sentia um nó na garganta enquanto ouvia as palavras de carinho e respeito. Foram anos intensos e gratificantes, pensou Luiz, olhando ao redor. Mas, no fundo, sempre carreguei um vazio, uma saudade da minha filha Ana, de quem me afastei há tantos anos. Ele se lembrava do dia em que decidiu se dedicar completamente à carreira após o tormentoso divórcio com Paula. Foi uma escolha difícil, mas sentiu que precisava se concentrar no trabalho para não enlouquecer com a dor da separação. Luiz refletia enquanto um colega compartilhava uma anedota divertida. Cada cirurgia bem-sucedida, cada vida salva foi uma tentativa de preencher o vazio deixado por Ana. Aplausos interromperam seus pensamentos, e ele sorriu, agradecendo aos presentes, mas sua mente continuava voltando à filha que não via desde que ela era apenas uma menina. Após a festa, Luiz voltou para sua casa, um apartamento aconchegante cheio de recordações do passado. Ao entrar na sala, dirigiu-se diretamente a uma velha caixa de fotos que guardava no armário. Sentando-se no sofá, começou a folhear os álbuns, cada imagem trazendo de volta lembranças dolorosas. Ana tinha apenas 5 anos quando Paula decidiu que era melhor seguir em caminhos diferentes, pensou Luiz, enquanto segurava uma foto da filha sorrindo para a câmera. Ela era minha pequena alegria, minha luz, e de repente tudo isso me foi tirado. Luiz sentiu um peso no peito ao ver uma foto de Ana brincando no parque. Será que ela está bem agora? Será que está feliz? Murmurou para si mesmo. Será que conseguiu realizar seus sonhos? Será que alguma vez pensa em mim? A saudade e o arrependimento eram quase insuportáveis. Deveria ter lutado mais, deveria ter feito mais para estar presente na vida dela, pensou amargamente. Luiz sabia que, independentemente de quantas vidas salvou no hospital, havia falhado em manter sua própria família unida. O toque repentino do telefone o tirou dos pensamentos. Era o diretor do hospital pedindo um último favor. Luiz, sei que você está se aposentando, mas temos uma situação de emergência, disse o diretor, com a voz carregada de urgência. Uma mulher rica e elegante precisa de uma consulta urgente, e você é o único médico mais próximo neste momento. Luiz suspirou, sentindo o peso da responsabilidade. Claro, posso atender, respondeu, embora estivesse exausto. Estarei aí em breve. Ele desligou o telefone e se levantou, guardando as fotos com cuidado antes de se preparar para sair novamente. Ao chegar ao hospital, Luiz foi diretamente ao vestiário, onde vestiu o jaleco branco pela última vez. Esta será minha despedida oficial da medicina, pensou, enquanto ajustava a máscara no rosto, seguindo os protocolos de segurança. Caminhou pelos corredores familiares, sentindo uma mistura de nostalgia e alívio. Quantas vezes caminhei por esses corredores com pressa, com preocupação, com esperança, refletiu. E agora estou aqui pela última vez, pronto para encerrar este capítulo da minha vida. A mulher entrou na sala de espera do hospital, nervosa e ansiosa. Já apresentava alguns sintomas e precisava ver um médico, por isso decidiu pagar por uma consulta rápida. Essas dores de cabeça estão me incomodando muito, pensou ela, enquanto aguardava sua vez. Quando finalmente foi chamada, entrou na sala de consulta e viu Luiz, com a máscara posta, esperando por ela. Ele lhe parecia familiar de uma forma que ela não conseguia entender. Luiz olhou para a mulher, sentindo uma estranha familiaridade. Por que ela está me olhando assim? Pensou intrigado. É como se me conhecesse, mas não consigo lembrar de onde. Ele tentou se concentrar na consulta, mas a sensação persistente de que havia algo mais por trás daquela visita o distraía. Preciso manter o profissionalismo, mas não posso ignorar essa estranha sensação, pensou, enquanto começava a examinar a paciente. Será que ela sabe algo sobre mim que eu não sei?
A mulher olhou para Luiz, tentando disfarçar sua emoção. Ele parece tão diferente com essa máscara, mas ao mesmo tempo há algo em seus olhos que me parece tão familiar, pensou, tentando controlar as lágrimas. Será que ele me reconhece? Será que se lembra de mim? Luiz franziu os senhos sob a máscara, sentindo-se cada vez mais desconcertado. Nunca a vi antes, mas há algo nela que me faz sentir algo. Será que é nostalgia? Ele respirou fundo e decidiu continuar a consulta com o máximo de profissionalismo. Senhora, como posso ajudar hoje? Por favor, me conte mais sobre o que está sentindo, disse ele, tentando se concentrar no trabalho. A mulher começou a explicar seus sintomas, mas sua mente estava a 1000 por hora. Ele não parece me reconhecer, pensou, sentindo uma mistura de alívio e decepção. Talvez seja melhor assim. Talvez eu não deva mencionar nada. Decidiu manter o foco na consulta médica, mas a curiosidade não a deixava em paz. Sempre me perguntei como seria encontrar meu pai, refletiu. E se ele é realmente o Dr. Luiz? Eles têm o mesmo nome, mas se eu disser algo, poderia arruinar tudo. Luiz, por sua vez, ouvia a mulher, mas sua mente continuava divagando. Há algo nos olhos dela, algo que me lembra Ana quando era pequena, pensou, sentindo uma pontada de dor no coração. Mas não pode ser. Ele tentou afastar esses pensamentos e se concentrar na consulta. Você mencionou dor de cabeça constante e náuseas, disse ele, anotando a informação. Há algum outro sintoma que eu deva saber? A mulher olhou para Luiz, percebendo a gentileza em seus olhos, mesmo sem reconhecer a pessoa por trás da máscara. Doutor, também tenho sentido uma fraqueza geral e tonturas, disse ela, tentando manter a voz firme. É difícil de explicar, mas sinto que algo não está bem. Enquanto falava, seus pensamentos voltavam à ideia de revelar sua identidade. Deveria dizer a verdade? E se ele me rejeitar? E se não for o homem que imagino? A dúvida e a esperança lutavam dentro dela, tornando a consulta ainda mais carregada de emoções. Luiz anotou os sintomas da mulher, mas seus pensamentos continuavam divagando. Por que continuo pensando em Ana? Não posso deixar que essas lembranças interfiram no meu trabalho, pensou, tentando focar. Mas é tão difícil quando sinto que há algo mais nesta situação. Decidiu que precisava continuar com a consulta da melhor maneira possível. Vou pedir alguns exames para ter uma ideia mais clara do que está acontecendo, disse ele, olhando para ela. É importante que tratemos isso com seriedade. O Dr. Luiz continuava examinando a mulher, sentindo uma estranha familiaridade que não conseguia ignorar. Notou que a máscara estava um pouco desconfortável, dificultando sua respiração e interferindo na clareza de sua voz. Senhora, precisarei tirar a máscara por um momento para falar mais claramente e poder respirar melhor, disse ele, retirando cuidadosamente o equipamento de proteção. Luiz sentiu um alívio imediato ao sentir o ar fresco em seu rosto e olhou para a paciente com um sorriso encorajador. Assim que Luiz tirou a máscara, a mulher ficou imóvel, com os olhos muito abertos e as lágrimas começando a brotar. Reconheceu aqueles olhos, aquele rosto. Não pode ser, mas é ele, pensou, sentindo uma onda de emoções avassaladoras. Doutor Luiz, sou Ana, sua filha, disse ela, com a voz quebrada pelo choro. Minha mãe me disse que você nos abandonou, mas nunca acreditei completamente. Sempre quis encontrá-lo, e agora está aqui, bem na minha frente. Luiz ficou paralisado, com o coração acelerado e a mente inundada de pensamentos confusos. Ana, minha Ana, repetiu, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia onde você estava. Sua mãe a levou, e nunca consegui encontrá-las. Meu Deus, não posso acreditar que é você, depois de todos esses anos. Sentiu uma mistura de alegria e dor enquanto as memórias da pequena Ana inundavam sua mente. Minha filha, senti tanto a sua falta. Todos os dias me perguntava onde você estava, se estava bem. Ana soluçava, sentindo o coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Eu também senti sua falta, papai. Sempre sonhei com o dia em que nos encontraríamos novamente. Mas por que nunca tentou nos encontrar?
Por que nunca veio me procurar? As perguntas saíam em um turbilhão, refletindo anos de dor e saudade acumulados. Eu precisava de você, precisei de você em tantos momentos, e agora tudo parece tão confuso. Luiz enxugou as lágrimas que corriam pelo rosto, tentando encontrar as palavras adequadas. Eu tentei, Ana. Juro que tentei, mas sua mãe se certificou de me manter completamente afastado. Eu não sabia onde vocês estavam, não tinha como encontrá-las. E a dor de perder você me consumiu de uma maneira que só podia lidar trabalhando, salvando outras vidas. Mas isso nunca preencheu o vazio que você deixou. Ele estendeu a mão hesitante, esperando que Ana aceitasse seu toque. Ana pegou a mão de Luiz, sentindo uma conexão profunda e dolorosa. Papai, eu não sabia. Sempre pensei que você havia escolhido ficar longe, mas ouvir isso de você muda tudo. Só quero entender o que aconteceu. Ela apertou a mão de Luiz, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Precisamos conversar mais, precisamos recuperar o tempo perdido. Nesse momento, a porta da sala de consulta se abriu, e Paula entrou, parecendo preocupada. Ana, você está bem? Estava esperando lá fora e... Paula parou de falar ao ver Luiz, e seus olhos se arregalaram de surpresa e culpa. Luiz, o que você está fazendo aqui? Não sabia que estava trabalhando neste hospital. A tensão no ar era palpável enquanto os três tentavam processar a situação. Luiz olhou para Paula, sentindo uma raiva e uma dor que há muito tempo estavam enterradas. Paula, como pôde fazer isso? Como pôde me manter afastado de Ana todos esses anos? Você sabia o quanto ela significava para mim, e mesmo assim a levou e me deixou sem nada. Sua voz estava carregada de emoção, e ele sentiu que as lágrimas voltavam aos olhos. Paula respirou fundo, tentando manter a compostura. Luiz, fiz o que achei que era melhor na época. Tinha medo de que você não fosse um bom pai para ela, com todo o seu tempo dedicado ao trabalho. E depois, foi difícil voltar atrás. Ela olhou para Ana, que estava entre eles, chorando. Eu menti, Ana. Disse que seu pai nos abandonou, mas isso não é verdade. Tomei essa decisão sozinha, pensando que estava te protegendo. Ana olhou para a mãe, sentindo-se traída e confusa. Mamãe, como pôde fazer isso? Como pôde me privar do meu pai? Sempre pensei que ele não se importava com a gente, mas agora vejo o quanto isso machucou. Ela enxugou as lágrimas que corriam pelo rosto. Sinto muito por todo o sofrimento que causei. Paula olhou para Luiz, com lágrimas correndo pelo rosto. Luiz, sei que nunca vai me perdoar por isso, mas realmente pensei que estava protegendo nossa filha. Luiz sentiu uma mistura de emoções enquanto observava Paula e Ana. Paula, nunca entenderei por que fez o que fez. Mas agora precisamos pensar no que é melhor para Ana. Precisamos nos unir por ela, apesar do nosso passado. Ele olhou para Ana, que claramente estava devastada. Filha, estou aqui agora. Vamos resolver isso juntos, vamos tentar recuperar o tempo perdido. Ana sentiu, enxugando as lágrimas. Quero isso, papai. Quero entender o que aconteceu e seguir em frente. Mas vai levar tempo, preciso processar tudo isso. Ela olhou para a mãe, sentindo-se dividida. E você, mamãe, precisa ser honesta comigo de agora em diante. Não posso lidar com mais mentiras. Paula sentiu, sentindo o peso das consequências de suas ações. Eu prometo, Ana. Prometo que serei honesta daqui para frente. Só quero que você seja feliz. Mas seu pai já tem sua vida, e nós temos a nossa. Não precisamos desenterrar o passado. Ela olhou para Luiz, percebendo que sua presença poderia ser um problema em sua relação com seu novo marido. Enquanto a consulta chegava ao fim, Paula insistiu para que Ana voltasse para casa com ela, dizendo que precisavam conversar mais. Ana, vamos para casa, temos muito a discutir, e precisamos de privacidade para isso. Ana olhou para Luiz, sentindo-se dividida, mas finalmente concordou. Tudo bem, mamãe, vamos para casa.
Mas, papai, vamos continuar conversando. Eu preciso de você na minha vida. Luiz, sentindo uma pontada de esperança, respondeu: claro, filha, vamos continuar conversando. Estarei aqui para você. Ele observou enquanto Ana e Paula saíam da sala, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade pelo que estava por vir. Luiz não conseguia tirar Ana da mente. Cada momento do seu dia estava cheio de pensamentos sobre a filha e como recuperar o tempo perdido. Preciso encontrá-la de novo, preciso explicar melhor o que aconteceu, pensou, decidindo ir atrás de Ana, embora soubesse que Paula não facilitaria as coisas. Sabia que teria que ser discreto para evitar conflitos desnecessários. Ana, por sua vez, também não conseguia parar de pensar no reencontro com Luiz. Foi tão intenso, tão confuso. Como posso confiar nele agora, depois de tudo? Pensava enquanto caminhava pela cidade, tentando se distrair. Mas ele parece genuíno, parece querer recuperar o tempo perdido. Talvez eu deva lhe dar uma chance. Ana dirigiu-se ao café onde costumava ir para pensar, esperando encontrar um pouco de paz. Luiz esperou até o final do dia para ir ao café, sem saber que ela também estaria lá. Quando a viu sentada sozinha, seu coração acelerou. Ele se aproximou devagar, tentando não assustá-la. Ana, posso me sentar com você? Perguntou, com a voz suave e cheia de esperança. Ana olhou para ele, rendida, mas assentiu. Claro, papai, podemos conversar. Passaram horas conversando, compartilhando histórias e sentimentos. Sempre pensei em você, Ana, disse Luiz, olhando profundamente nos olhos dela. Nunca houve um dia em que eu não me perguntasse onde você estava, se estava bem. Me arrependo profundamente de não ter lutado mais para encontrá-la. Ana ouviu, sentindo-se dividida entre a dor e a esperança. Eu também pensei em você, papai, mas ainda é difícil confiar depois de tudo. Precisamos de tempo. Nos dias seguintes, Luiz e Ana continuaram se encontrando em segredo, construindo lentamente uma nova relação. Um dia, enquanto conversavam, Ana finalmente perguntou sobre o que aconteceu com Paula e por que ela tomou a decisão de separá-los. Luiz hesitou, mas sabia que a verdade precisava ser dita. Ana, sua mãe tinha muito medo. Medo de que minha dedicação ao trabalho significasse que eu não seria um bom pai. Mas não foi só isso. Havia outra pessoa envolvida, alguém perigoso, que influenciou na decisão dela. Ana franziu a testa, intrigada. Quem era essa pessoa, papai? E por que era tão perigosa? Luiz respirou fundo, preparando-se para revelar a verdade. O nome dele é Carlos. Era um homem poderoso e perigoso, e controlava sua mãe de uma maneira que, na época, eu não conseguia entender. Paula achava que afastar você de mim era a única maneira de protegê-la. Ana sentiu uma mistura de raiva e compreensão. Então, minha mãe fez isso por medo desse homem, Carlos. Ele ainda está por aí? Luiz assentiu, sentindo a dor em suas palavras. Sim, ele ainda está por aí e continua sendo uma ameaça. Mas agora que sabemos a verdade, podemos enfrentá-lo juntos. E prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-la. Apesar da revelação impactante, Ana decidiu que precisava seguir em frente com seus próprios sonhos. Papai, sempre quis abrir minha própria loja de doces. É algo que me traz alegria e me faz sentir que estou criando algo meu. Mesmo com tudo isso acontecendo, não quero desistir do meu sonho. Luiz sorriu, sentindo orgulho. E você não deve desistir, Ana. Estarei ao seu lado, apoiando você em cada passo desse caminho. Ana sentiu uma onda de esperança e determinação. Então, é isso que vou fazer. Vou seguir em frente com meu sonho, abrir minha loja de doces e criar algo bonito. E com você ao meu lado, sei que posso enfrentar qualquer coisa. Enquanto pai e filha continuavam caminhando juntos, sentiam que, apesar dos desafios, finalmente estavam no caminho certo para reconstruir sua relação e enfrentar o futuro juntos. O Dr. Luiz estava decidido a conhecer cada detalhe da vida de sua filha perdida. Ana passava horas no hospital, revisando arquivos antigos e registros médicos.
Enquanto vasculhava uma pilha de documentos, algo chamou sua atenção. Era um arquivo antigo, com papéis amarelados pelo tempo. Luiz abriu o documento e seu coração quase parou. Descobriu que Ana havia sido submetida a um teste de DNA e que, na verdade, não era sua filha, mas de Carlos, e que Paula havia ocultado essa informação durante todos esses anos. Como ela pôde esconder isso de mim? Como pôde mentir assim? Pensou Luiz, sentindo uma mistura de surpresa e traição. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a magnitude da mentira. Luiz ficou sentado na sala do hospital, com o documento ainda nas mãos, enquanto as lágrimas corriam pelo seu rosto. Sempre pensei que Ana era minha filha biológica, murmurou, tentando entender como Paula pôde ser tão cruel. Isso muda tudo. Como vou contar isso a Ana? Ela já sofreu tanto. Sabia que precisava ser honesto com ela, mas temia sua reação diante de mais uma revelação dolorosa. Enquanto isso, em um apartamento luxuoso, Paula conversava com Carlos. Eles ainda eram sócios, e Paula estava completamente envolvida com ele. Ana está começando a se aproximar de Luiz, e isso pode ser um problema, disse Carlos, com a voz fria e calculista. Não podemos permitir que ele interfira em nossos planos. Precisamos encontrar uma maneira de nos livrar dele. Paula olhou para Carlos, sentindo uma mistura de amor e medo. Sabia o quão possessivo e vingativo ele podia ser. Ele é o pai dela. Você pode ter sido o progenitor, mas foi ele quem cuidou da menina nos primeiros anos de vida. Não podemos simplesmente afastá-lo de novo, disse ela, tentando ser razoável. Mas entendo que precisamos proteger o que construímos. Carlos franziu o senho, sua expressão tornou-se sombria. Não quero desculpas, Paula. Quero resultados. Luiz deve ser eliminado da vida de Ana de uma vez por todas. Luiz, ainda perturbado pela descoberta, sabia que precisava contar a verdade a Ana. Ele a convidou para um encontro no parque, um lugar neutro onde ela poderia se sentir segura. Quando ela chegou, ele estava sentado em um banco, olhando para o lago. Papai, o que aconteceu? Você parecia preocupado ao telefone, disse Ana, sentando-se ao lado dele. Luiz respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Ana, descobri algo que muda muitas coisas, começou, com a voz trêmula. Enquanto investigava sobre você no hospital, encontrei documentos que revelam que, infelizmente, você não é minha filha biológica, mas sim de Carlos. Eu não sabia disso. Sua mãe escondeu essa informação durante todos esses anos. Ele viu a expressão de Ana mudar de curiosidade para surpresa e depois para dor. Ana ficou em silêncio por um momento, tentando processar a informação. Filha de Carlos? Você está dizendo que eu nem sequer sou sua filha biológica? As lágrimas começaram a correr pelo seu rosto, e ela se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Isso é demais. Primeiro, descubro que você não nos abandonou, e agora isso. Como minha mãe pôde fazer isso comigo? Tive 2 pais, um biológico e outro de consideração, e nenhum deles pôde estar presente na minha vida. A dor e a traição eram evidentes em sua voz. Luiz se levantou e tentou se aproximar dela, mas ela recuou. Ana, sei que isso é difícil. Eu também estou surpreso e magoado, mas precisamos enfrentar isso juntos. Você é minha filha, não importa o que os papéis digam. Ele estendeu a mão para ela, esperando que aceitasse seu apoio. Ana finalmente parou e olhou para Luiz, com os olhos cheios de lágrimas. Papai, eu preciso de tempo para lidar com tudo isso. Não posso voltar para casa agora, não depois de descobrir outra mentira. Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções. Vou me manter afastada da minha mãe por um tempo. Preciso pensar, preciso entender quem eu realmente sou. Enquanto isso, Carlos não perdeu tempo e começou a enviar mensagens anônimas para intimidar Ana e Luiz. Mantenham-se afastados um do outro ou haverá consequências, dizia uma mensagem. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando, ameaçava outra. Luiz e Ana sentiram o peso das ameaças, o medo se infiltrava em suas vidas. Paula começou a notar as ameaças de Carlos contra sua filha.
Ela estava acostumada com a natureza possessiva e vingativa dele, mas não esperava que fosse tão longe. No escritório de Carlos, discutiam. Carlos, eu não concordo com você ameaçando nossa filha. Ela é inocente em tudo isso, disse ela, tentando manter a calma enquanto falava com ele em seu escritório. Carlos olhou para Paula com frieza. Paula, você sabia no que estava se metendo quando se juntou a mim? Ana precisa ser mantida sob controle. Se isso significa fazer algumas ameaças, que assim seja. Não permitirei que ninguém interfira em nossos planos. Ele se aproximou de Paula com uma expressão severa. Você fará o que eu disser, entendeu? Paula sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Amava Carlos, mas começava a perceber o quão tóxico e perigoso ele realmente era. Sim, Carlos, entendi, disse ela, tentando esconder o medo. Depois que ele saiu da sala, Paula sentou-se com os pensamentos a mil. O que eu fiz? Como cheguei a esse ponto? Troquei o homem que amava por um homem poderoso e frio. Tomei a decisão certa? Enquanto refletia sobre os últimos anos, Paula começou a questionar todas as suas decisões. Sabia que havia cometido um erro ao afastar Luiz e mentir para Ana, mas agora via que estava presa em uma situação ainda mais perigosa com Carlos. Preciso proteger minha filha, mas como posso fazer isso sem me colocar em risco? Será que ainda há tempo para corrigir meus erros? Sentia-se mais dividida do que nunca, sem saber que caminho tomar. O Dr. Luiz estava em seu consultório no hospital, revisando os resultados dos exames de Ana. Seu coração se apertou ao ver os diagnósticos. Doença de Niemann-Pick tipo C, murmurou, reconhecendo a gravidade da rara e devastadora condição. Sabia que teria que enfrentar essa notícia com Ana e possivelmente também com Paula. Sentiu uma mistura de desespero e determinação. Vou ajudá-la, não importa o que aconteça, pensou, enquanto se preparava para encontrar Ana. Ana chegou ao hospital pouco depois, com uma expressão ansiosa no rosto. Papai, os resultados chegaram? Perguntou, com a voz trêmula de antecipação. Luiz assentiu, segurando o envelope com os resultados. Sim, Ana. Precisamos conversar. Vamos para uma sala mais reservada, disse ele, levando-a para uma sala de consulta tranquila. Sentaram-se, e ele começou a explicar. Ana, você foi diagnosticada com uma doença rara chamada Niemann-Pick tipo C. É uma condição grave que afeta as células do corpo, e o tratamento é complicado. Ana olhou para o pai, com os olhos arregalados de medo e incompreensão. O que isso significa, papai? Vou ficar bem? As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto enquanto a gravidade da situação começava a se assentar. Papai, não quero morrer. Tenho tantos sonhos, tantas coisas que ainda quero fazer. Luiz assegurou, tentando consolá-la, mas seu próprio coração estava pesado de medo. Ana, faremos tudo o que for possível para encontrar um tratamento. Prometo que não vou desistir de você. Luiz sabia que precisava contar isso a Paula. Quando Ana voltou para casa, levou consigo os resultados dos exames. Paula estava na sala de estar, esperando ansiosamente. Ana, o que disseram os exames? Perguntou, com a voz cheia de nervosismo. Ana entregou os papéis à mãe, incapaz de falar. Paula leu os resultados, e seu rosto empalideceu. Meu Deus, Ana, isso é sério. Como isso pôde acontecer? Ela começou a chorar, abraçando a filha. Não posso perder você. Vamos encontrar uma solução, eu prometo. Luiz, decidido a ajudar Ana, começou a usar todas as suas conexões médicas para buscar um tratamento experimental no exterior. Passou dias ao telefone, enviando e-mails e fazendo reuniões com especialistas em doenças raras. Preciso encontrar algo, qualquer coisa que possa ajudar minha filha, pensava, enquanto trabalhava incansavelmente de seu escritório no hospital. Conseguiu localizar um tratamento experimental na Suíça que poderia oferecer uma esperança. Há uma chance, disse a si mesmo, sentindo uma centelha de esperança. Enquanto isso, Paula decidiu pedir ajuda a Carlos para o tratamento de Ana. Sabia que ele tinha recursos e conexões que poderiam ser úteis.
Eles se encontraram no apartamento de Carlos, onde ela explicou a situação. Carlos, Ana está muito doente. Ela precisa de um tratamento caro no exterior. Você pode ajudar? Perguntou, com a voz suplicante. Carlos inicialmente parecia considerar a ideia, mas então sua expressão mudou. Quem fez esses exames, Paula? Perguntou, com um tom suspeito. Paula hesitou por um momento antes de responder. Foi Luiz. Ele usou suas conexões no hospital para conseguir os melhores exames. Carlos franziu o senho, a desconfiança tomando conta. Luiz, sempre Luiz. Começo a pensar que você está mais envolvida com ele do que me contou. Ainda sente algo por ele, não é? Ele começou a gritar, e Paula se encolheu. Não, Carlos. Não é isso. Só quero salvar nossa filha, disse ela, tentando se defender. A situação se tornou insustentável, e Paula, desesperada, decidiu buscar ajuda da polícia. Ela se encontrou com Mariana, uma oficial em quem podia confiar, em um café do bairro. Paula estava nervosa, olhando ao redor para se certificar de que não estava sendo seguida. Mariana, preciso da sua ajuda. Carlos está envolvido em atividades ilegais e está ameaçando minha família. Posso fornecer informações sobre seus negócios, mas preciso de proteção e ajuda para tratar de Ana, disse ela, com a voz trêmula. Mariana olhou para Paula com seriedade. Paula, isso é muito sério. Se você tem provas, precisamos agir rapidamente. Mas deve saber que isso pode colocá-la em grande perigo, disse ela, anotando cada palavra de Paula. Eu sei, Mariana, mas não tenho escolha. Preciso proteger minha filha, disse Paula, entregando um pendrive com documentos incriminadores. Carlos está envolvido em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até em sequestros. É assim que ele financiou sua empresa. Ele é perigoso e precisa ser detido. Paula sabia que estava se colocando em grande risco ao entregar provas contra Carlos, mas sentia que não tinha outra opção. Espero que isso valha a pena, espero poder proteger Ana, pensou, enquanto saía da delegacia, sentindo um nó no estômago. Sabia que, uma vez que Carlos descobrisse sua traição, as consequências poderiam ser terríveis. Carlos, no entanto, não demorou a perceber a traição. Começou a notar movimentos estranhos ao seu redor e rapidamente ligou os pontos. Paula, traidora, murmurou, a raiva fervendo dentro de si. Começou a intensificar as ameaças contra Luiz e Ana, enviando capangas para segui-los e enviar mensagens ainda mais ameaçadoras. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Isso não vai ficar assim, escreveu em uma das mensagens enviadas a Luiz. Luiz, sentindo a tensão crescente, intensificou seus esforços para encontrar um tratamento para Ana. Passou noites sem dormir, pesquisando alternativas e contatando especialistas ao redor do mundo. Não posso deixar que esses monstros arruinem a vida da minha filha, pensava, enquanto digitava freneticamente no computador de sua casa. Farei o que for necessário para garantir que ela tenha uma chance de lutar contra essa doença. Ana também sentia o peso das ameaças, mas tentava se concentrar em seus sonhos e esperanças. Em um momento de reflexão com seu pai, no pequeno apartamento onde Luiz estava temporariamente hospedado, ela se desabafou. Papai, sei que está difícil, mas não quero desistir da minha loja de doces. É meu sonho, e não quero que essas ameaças me tirem isso, disse ela, com a voz firme, apesar da tristeza que a rodeava. Luiz sorriu, segurando a mão de Ana. E você não deve desistir, filha. Vamos fazer isso juntos. Você tem um talento incrível e uma paixão que poucos têm. Vamos começar a planejar agora mesmo. Eu te ajudarei a realizar esse sonho. Ele sorriu, tentando trazer um pouco de luz aos olhos dela. Ana sentiu uma onda de esperança e determinação. Então, é isso que vou fazer. Vou seguir em frente com meu sonho, abrir minha loja de doces e criar algo bonito. E com você ao meu lado, sei que posso enfrentar qualquer coisa. Enquanto pai e filha continuavam discutindo os detalhes da loja, sentiam que, apesar dos desafios, finalmente estavam no caminho certo para reconstruir sua relação e enfrentar o futuro juntos.
Paula, por outro lado, começou a questionar todas as suas atitudes nos últimos anos. Estava no escritório de Carlos, sentada sozinha enquanto ele saía para resolver negócios. Como pude chegar a esse ponto? Ela olhou ao redor do luxuoso escritório, sentindo-se mais vazia do que nunca. Preciso proteger minha filha, mas não sei se posso enfrentar Carlos sozinha. Quando Carlos voltou, ela tentou novamente falar com ele sobre as ameaças. Carlos, realmente acho que deveríamos parar com essas ameaças contra Ana. Ela não merece isso, disse ela, tentando soar firme. Carlos olhou para ela com desprezo. Paula, já te disse que vou cuidar disso do meu jeito. Você não tem voz aqui. Faça o que eu digo e não questione, respondeu ele, com voz fria e implacável. Algumas horas depois, Carlos foi informado da traição de Paula para a polícia e logo enviou seus capangas para eliminá-la. Paula estava em casa, sozinha, refletindo sobre as consequências de suas ações. Realmente fiz a escolha certa ao denunciar Carlos, pensou, enquanto olhava uma foto antiga de Ana. De repente, ouviu um barulho estranho vindo da porta dos fundos. Antes que pudesse reagir, a porta foi arrombada, e 2 capangas de Carlos entraram na sala com intenções claramente intimidatórias. Paula tentou correr, mas foi alcançada rapidamente. Você achou que podia trair o chefe e sair ilesa? Rosnou um dos homens, enquanto o outro começava a revirar a casa, procurando algo incriminador. Paula tentou argumentar, mas a ameaça era evidente. Sentia o medo dominar seu corpo. Por favor, não façam isso. Só quero proteger minha filha, suplicou, com a voz fraca e desesperada. Os capangas, sem piedade, começaram a destruir objetos na casa, deixando claro o recado de Carlos. Isso é para que você aprenda a não se meter com Carlos, disseram antes de sair, deixando Paula apavorada no chão. Com suas últimas forças, Paula conseguiu se arrastar até o telefone e chamar a polícia. Por favor, ajudem-me, é o Carlos. Ele vai nos destruir, murmurou, antes de desmaiar de exaustão e medo. Quando a polícia chegou, os capangas já haviam partido. Encontraram Paula em estado de choque e a levaram imediatamente para o hospital, onde foi colocada sob proteção policial. Quando Luiz e Ana souberam do ataque, correram para o hospital. Luiz estava visivelmente preocupado. Não posso acreditar que Carlos chegou a esse ponto, disse ele, enquanto esperavam notícias no corredor do hospital. Só sei que Paula teve uma queda brusca na pressão sanguínea. Ana, com lágrimas correndo pelo rosto, disse, minha mãe pode ter cometido muitos erros, mas não merece isso. E agora, o que vamos fazer? Perguntou, segurando a mão do pai. Calma, filha, tudo vai ficar bem com Paula, e logo poderemos vê-la, disse Luiz, enquanto ia verificar com a recepcionista se sua esposa poderia recebê-los. Enquanto isso, a polícia, com as informações fornecidas por Paula, começou a desmantelar o império criminoso de Carlos. Operações foram realizadas, e vários membros de sua organização já estavam sendo capturados por todo o país. Paula, ainda se recuperando no hospital, finalmente pôde receber a visita de sua filha e de Luiz na sala médica. Finalmente estão fazendo algo para deter esse homem, pensou ela, enquanto via as notícias na televisão do hospital. Ana, em um momento de desabafo, confrontou Paula sobre todas as mentiras e traições. Mamãe, como pôde fazer isso comigo? Como pôde me privar do meu pai e depois se envolver com alguém como Carlos, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Paula, sentindo o peso de suas ações, começou a chorar. Ana, pensei que estava te protegendo. Tomei decisões erradas, e agora vejo o quanto te machuquei. Sinto muito, filha. Ana, apesar da dor, sentiu um peso sair de seus ombros. Mamãe, quero te perdoar, mas vai levar tempo. Precisamos trabalhar nisso juntas, disse, enquanto abraçava Paula. As emoções eram intensas, mas havia um caminho para a reconciliação. A polícia finalmente prendeu Carlos, neutralizando a ameaça que ele representava para a família de Luiz e Ana. A notícia estava sendo transmitida na televisão naquele momento e trouxe um grande alívio para todos. Finalmente ele está fora de nossas vidas, disse Luiz, enquanto assistia à notícia.
Ana, sentindo-se mais segura, sorriu. Agora, realmente podemos começar a viver de novo. Algumas horas depois, Paula recebeu alta e finalmente deixaram o hospital juntos, com muitos assuntos pendentes e uma reconciliação que havia demorado anos para acontecer. Vamos começar de novo, como amigos, e da maneira certa desta vez, disse Paula, arrancando sorrisos contentes de Luiz e Ana. Com Carlos fora de cena, Ana pôde se concentrar em seus sonhos. Reabriu sua loja de doces com o apoio de Luiz e Paula. A loja se tornou um sucesso imediato, trazendo alegria à comunidade. É incrível ver as pessoas entrando e desfrutando dos meus doces, disse Ana, enquanto atendia a um cliente, e Luiz e Paula observavam com orgulho, sabendo que haviam ajudado a realizar esse sonho. Luiz e Ana continuaram reconstruindo sua relação, agora mais fortes e unidos do que nunca. Passavam muito tempo juntos, desfrutando cada momento. Papai, obrigado por nunca desistir de mim, disse Ana, enquanto caminhavam pelo parque. Luiz sorriu, sentindo uma felicidade que há muito tempo não experimentava. Ana, você é a luz da minha vida, e farei tudo para garantir que você sempre esteja segura e feliz. Enquanto a vida começava a voltar ao normal, Luiz e Ana se sentiam finalmente em paz. A loja de doces prosperava, e a comunidade acolhia Ana com carinho. Luiz e Paula continuavam apoiando sua filha, e juntos formavam uma família unida e resiliente. Passamos por muitas dificuldades, mas estamos aqui juntos, pensou Luiz, enquanto observava sua filha sorrir para os clientes. A vida finalmente parecia ter voltado ao lugar. No entanto, com toda a atividade, um detalhe importante estava passando despercebido por eles: a doença de Ana. Alguns dias após o incidente, os sintomas voltaram, e ela quase sempre se queixava com a mãe sobre a dor. Em um dia específico, Luiz ligou para a mãe dela e pediu que passasse o telefone para Ana. Filha, preciso que venha ao meu consultório particular urgentemente. Tenho uma notícia para te dar. Ana não pensou duas vezes e foi imediatamente ao consultório do pai. O Dr. Luiz se sentou com Ana no pequeno consultório improvisado em casa, a tensão evidente em seu rosto. Ana, encontrei uma possibilidade de cirurgia experimental que pode ajudar a estabilizar sua condição. É arriscada, mas acredito que seja a nossa melhor chance, disse ele, segurando suas mãos com firmeza. Ana olhou para o pai, sentindo uma mistura de esperança e medo. Papai, se você acha que essa é a melhor opção, então confio em você. Só não quero perder mais tempo. Quero fazer isso logo, respondeu, tentando esconder sua ansiedade. No dia da cirurgia, Paula acompanhou Luiz e Ana ao hospital, a preocupação evidente. Luiz, tenho medo do que possa acontecer, mas sei que você fará o melhor, disse, segurando o braço dele enquanto esperavam na sala de preparação. Luiz olhou para Paula, sentindo o peso da responsabilidade. Prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para salvar nossa filha, respondeu, tentando transmitir confiança. Ana, já na cama do hospital, observava os dois, sentindo-se reconfortada pela presença dos pais unidos ao seu lado. A tensão no ar era palpável enquanto Ana era levada para a sala de cirurgia. Luiz se preparava meticulosamente, revisando cada detalhe do procedimento. Paula observava de fora, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas. Por favor, que tudo corra bem, murmurou para si mesma, sentindo-se impotente. A espera parecia interminável. Cada minuto se arrastava com uma agonia insuportável. Paula olhava o relógio repetidamente, tentando manter viva a esperança. Horas depois, Luiz saiu da sala de cirurgia, tirando a máscara e respirando fundo. Paula correu até ele, a preocupação estampada no rosto. E então, como ela está? Perguntou, quase sem fôlego. Luiz sorriu levemente, com os olhos cansados, mas cheios de esperança. A cirurgia foi bem sucedida. Ela está estável, mas ainda precisamos esperar para ver como reage nos próximos dias, disse, sentindo um imenso alívio. Paula abraçou Luiz, as lágrimas finalmente escapando. Ah, obrigado, Luiz. Eu sabia que você conseguiria. Nos dias e semanas que se seguiram à cirurgia, Ana mostrou uma recuperação surpreendente. Cada dia trazia uma nova vitória,
a força voltava aos seus membros, a cor voltava à sua pele, e o brilho em seus olhos aumentava. Luiz e Paula estavam sempre ao seu lado, monitorando seu progresso e oferecendo apoio incondicional. Sabe, papai, a cada dia me sinto mais forte. Mal posso esperar para voltar à loja e continuar com nosso sonho, disse Ana, sua voz cheia de determinação. Luiz sorriu, sentindo uma alegria profunda. Estou tão orgulhoso de você, Ana. Estamos todos juntos nesta jornada, e sei que você se recuperará completamente. Enquanto isso, na prisão, Carlos não aceitava bem a virada dos acontecimentos. Preso em uma cela pequena e sem o poder que uma vez exerceu, passava os dias resmungando e conspirando. Aqueles desgraçados me traíram. Paula vai pagar por isso, e esse médico? Vou me vingar dele, murmurava para seus companheiros de cela, com a raiva fervendo nos olhos. Seus esforços para manter influência dentro da prisão eram continuamente frustrados pelas rígidas medidas de segurança impostas depois que suas atividades criminosas foram reveladas. Sentindo-se impotente e consumido pelo ódio, Carlos passava os dias planejando, mas sem nenhum meio para executar suas ameaças, percebendo lentamente que seu reinado de terror havia chegado ao fim. Paula estava sentada em um banco do parque, observando as crianças brincarem ao longe. A leve brisa acariciava seu rosto, mas seu coração ainda estava pesado com as cicatrizes emocionais dos últimos anos. Que vida infeliz levei todos esses anos ao lado de Carlos. Poderia ter dado uma vida digna à minha filha, mas preferi uma cheia de mentiras e traições, refletia, enquanto se lembrava das decisões que a levaram a se envolver com Carlos. Achei que estava protegendo Ana, mas só causei mais dor. Pelo menos, tudo se resolveu, e agora sinto que fui perdoada. Carlos, embora seja o genitor, jamais poderia ser um terço do bom pai que Luiz é. Ela olhou para o horizonte, buscando um novo propósito. Preciso me redimir, encontrar uma maneira de viver com esses erros, pensou, enquanto decidia que ajudaria mais pessoas, talvez aquelas em situações difíceis como a que viveu. Tenho conhecimento sobre como esses homens operam. Talvez possa ajudar a polícia a desmantelar mais organizações criminosas, refletiu, começando a esboçar um plano para colaborar com as autoridades de uma maneira mais consistente e significativa. Paula estava decidida a se redimir e usar suas experiências passadas para fazer a diferença. Durante uma visita ao hospital, conversou com Mariana sobre a ideia de ajudar nas investigações. Mariana, quero usar o que sei para ajudar a polícia a derrubar outros criminosos como Carlos. Já vi muitas coisas e acho que posso ser útil, disse Paula, com a voz cheia de determinação. Mariana olhou para Paula com interesse, percebendo o potencial na proposta. Isso pode ser muito útil, Paula. Vamos organizar um treinamento para você. Se estiver disposta, realmente pode fazer a diferença, respondeu Mariana, decidida a apoiar Paula nessa nova jornada. A loja de doces de Ana prosperava, trazendo alegria e esperança à comunidade. Crianças e adultos entravam e saíam sempre com sorrisos nos rostos. Ana, esses biscoitos são os melhores que já provei. Você tem um dom, disse uma cliente habitual, enquanto pagava pelo seu pedido. Ana sorriu, sentindo o calor da gratidão. Obrigada. É maravilhoso ver todos vocês apreciando o que faço com tanto amor. Luiz e Paula também encontraram uma forma de trabalhar juntos pela felicidade de Ana, mesmo depois de tanto tempo separados. Passavam tardes na loja, ajudando no que podiam. Luiz, quem diria que depois de todos esses anos poderíamos voltar a nos dar bem, disse Paula, tentando mostrar que estava feliz com a situação. Luiz sorriu, contente com a colaboração dela. É bom ver que estamos todos juntos nisso, pelo bem de nossa filha. A família estava finalmente unida, encontrando paz e felicidade. Passavam mais tempo juntos, compartilhando refeições e histórias. Você se lembra daquela vez em que me ensinou a andar de bicicleta, papai? Eu estava tão assustada, mas você me segurou firme, disse Ana, rindo ao lembrar dos momentos felizes da infância. Luiz riu, o som cheio de nostalgia. Como poderia esquecer? Foi um dos melhores dias da minha vida. Ver você dar suas primeiras pedaladas foi incrível.
Ana, sempre cheia de ideias e ambições, começou a planejar a expansão do seu negócio. Papai, estive pensando em abrir uma filial da loja em outra cidade. A resposta aqui tem sido tão positiva que acho que podemos levar nossa alegria a mais lugares, disse ela, entusiasmada. Luiz, vendo o brilho nos olhos da filha, apoiou a ideia imediatamente. Isso é maravilhoso, Ana. Você tem todo o meu apoio. Vamos fazer isso acontecer. Enquanto Ana pensava na expansão de sua loja, Luiz começou a considerar abrir uma clínica comunitária. Sempre quis retribuir de alguma forma à comunidade. Talvez seja a hora de abrir uma clínica para atender pessoas que não têm acesso a cuidados médicos, comentou ele, compartilhando seus planos com Ana. Papai, isso é incrível. Tenho certeza de que muitas pessoas se beneficiarão de sua experiência e dedicação, respondeu ela, cheia de orgulho. Os planos para o futuro eram uma mistura de esperança e determinação. Ana e Luiz passavam horas discutindo detalhes, fazendo planos e sonhando com o que poderiam alcançar juntos. Vamos fazer a diferença, papai. Vamos levar nossa paixão e cuidado a mais pessoas, disse Ana, cheia de entusiasmo. Luiz assentiu, sentindo uma nova energia invadir sua vida. Estamos apenas começando, Ana. O futuro é brilhante, e vamos construí-lo juntos. A família, finalmente reunida e em paz, desfrutava de cada momento juntos. As cicatrizes emocionais começavam a sarar, e cada novo dia trazia novas esperanças e sonhos. Passamos por muitas coisas, mas estamos aqui, mais fortes do que nunca, refletia Luiz, enquanto observava Ana e Paula rindo juntas. Com nossa determinação, vamos conseguir tudo o que desejamos. O treinamento de Paula na polícia começou na semana seguinte, com ela imersa em aulas teóricas e práticas sobre técnicas de investigação e infiltração. Mariana liderava as sessões, ensinando Paula a se defender e a coletar informações de maneira discreta. Paula, é importante que aprenda a se misturar e a observar sem ser notada. Isso pode salvar sua vida e ajudar a capturar criminosos perigosos, explicou Mariana, enquanto demonstrava técnicas de vigilância. Paula se dedicava ao máximo, determinada a dominar cada aspecto do treinamento. Vou fazer isso por Ana, por Luiz e por todas as famílias que sofreram nas mãos desses criminosos, pensava, enquanto praticava movimentos de autodefesa. Ao longo dos meses, Paula passou por intensos exercícios de simulação, colaborando com Mariana e outros policiais em operações fictícias para testar suas habilidades. Mostrou-se resiliente e adaptável, ganhando o respeito de todos os envolvidos. Paula, você demonstrou um desempenho impressionante. Estou orgulhosa do progresso que fez, disse Mariana, após uma sessão particularmente desafiadora. Paula sorriu, sentindo-se mais confiante e preparada. Obrigada, Mariana. Sei que ainda tenho muito a aprender, mas estou comprometida em fazer a diferença. O dia da cerimônia de finalização do treinamento chegou, e Paula estava radiante de orgulho e satisfação. Luiz e Ana chegaram juntos à cerimônia de certificação, um evento especial para celebrar os esforços e conquistas dos participantes. Estou tão feliz por você, mamãe. Encontrou um novo propósito e está fazendo a diferença, disse Ana, abraçando Paula. Luiz assentiu, visivelmente emocionado. Paula, estou orgulhoso do que você conquistou. Sei que foi difícil, mas mostrou uma força incrível, disse ele, enquanto os três caminhavam juntos para a cerimônia. Mariana entregou a certificação a Paula, destacando seu compromisso e coragem. Hoje celebramos não apenas uma conquista, mas a transformação de alguém que decidiu fazer o bem. Parabéns, Paula, disse Mariana, enquanto os aplausos ecoavam pelo salão. Paula, cercada por sua família e novos colegas, sentiu-se finalmente em paz, pronta para enfrentar o futuro com esperança renovada e determinação. A história de Ana, Luiz e Paula era uma história de superação, perdão e amor. Eles enfrentaram desafios inimagináveis, mas emergiram mais fortes e unidos. Nosso caminho foi difícil, mas sou grato por cada passo, porque nos trouxe até aqui, pensou Luiz, enquanto observava sua família. O futuro estava cheio de promessas, e eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos, com coragem e esperança renovadas. Gostou da história de hoje?
Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.